Quando você percebeu, não só que você tinha uma voz que casava com isso, mas também o interesse pela dublagem? Cara, isso rolou muito de forma indireta, né? Porque na minha família a gente não tem ninguém que é do meio artístico, né? Eu sempre fui, assim, tipo... Eu fui moldado pelos filmes que os meus pais alugavam em casa, né? Então, a gente via muito filme na TV, alugava muita fita. Então, pô, cresci vendo Braddock, Bruce Lee, né? Stallone, Rambo, essas coisas. Então, isso pra mim sempre foi uma coisa muito forte na minha vida. Mas só que meu pai, ele sempre foi um cara muito de observar, assim. Ele tinha uma percepção auditiva muito boa. Aí ele tava vendo um filme e ele falava, aí, filho, parece a voz do seu Madruga aí no filme. Aí eu fiquei assim, hã? Seu Madruga? É, a voz do seu Madruga. Aí eu ficava pensando, pai, é mesmo. Mas tá diferente. Tipo, 3, 4 anos de idade. Aí depois eu comecei a entender. Aí eu falei, pai, o Jasper aí no filme. Aí eu comecei a entender isso. Só que eu não sabia o que era dublagem. Muito pequeno. Você já tinha uma percepção auditiva boa, então, para reconhecer as vozes. Já. Então eu reconhecia muito, assim. Em 94, com o boom dos Cavaleiros, né? Graças a uma matéria que teve na revista Herói, eu vi uma edição que tinha uma entrevista com os dubladores, né? Que tinha os 5 de bronze mais a Saori. Aquilo ali foi definitivo pra minha vida. Eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Eu quero fazer esse negócio. Porque eu ficava viajando assim, eu ficava, caraca, que maneiro, mano. O cara tem a voz do Seiya. Como é que é isso? O cara abre a boca e é a voz do Seiya. Cara, quando eu assistia quando era criança, eu achava que a voz era dos personagens mesmo, cara. Então, pra mim, o criança... Seiya, a voz do Seiya é o Seiya que tá dublando ali. Então, só que meu pai falou pra mim que, tipo... não, são pessoas que emprestam a voz. Porque meu pai falava assim, tá vendo aqui, ó? Sabe o Popeye? Aí eu falei, sei. É esse cara aqui da escolinha. Eu falei, Eu ficava assim, é ele que faz a voz do Popeye. Aí, tipo... Aí ele prestava, tipo assim, ele mandava eu prestar atenção no tom de voz, assim, entender e tal. Aí eu começava... ele faz ele fala assim, o seu peru aí, né? Aí eu comecei a entender. Falei, nossa, cara, que legal. Tinha também a Bela e a Fera, que tinha aquele candelabro lá, aquela velhinha e tal. Era o Ivan Cury que fazia a voz. Também estava na escolinha do professor Raimundo. Virou meio que uma brincadeira familiar de achar quem era o dono da voz. Então, meu pai se ligava muito nisso, muito, muito. Ele reconhecia na novela e tal. E aí eu fui pegando esse negócio. E aí, nos Cavaleiros, aí isso foi definitivo pra minha vida. Eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio. Só que aí, como a gente não tinha internet, como a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, eu demorei muito pra conseguir, né, entender, achar os caminhos e tal. Aí eu fiz N coisas, aí eu fui... fiz teatro, televisão, fiz novela pra caramba, fiz inúmeras peças. E aí eu fui tentando conciliar com outros trabalhos, né? Tipo, eu trabalhei no Banco do Brasil, eu era aquele cara, eu posso te ajudar? Ficava com um jalequinho assim. Vou te ajudar a fazer um depósito. Olha o tamanho do homem. O Voguinho te oferecendo ajuda. Jason Momoa. Imagina. Tinha até cabelo na época. Cara desse tamanho, posso te ajudar? Eu falei, não, tô indo embora, já resolvi o problema. Tá tranquilo, pô. Aí o último trabalho que eu tive, cara, foi no Ministério Público, lá no Rio. Eu trabalhava no CIAC, que era o Centro Integrado de Apuração Criminal. Eu era analista de inquérito. Caraca, muito louco, né? Que rolê aleatório, cara. Deu um 360 aí, né? Mas eu nunca gostei disso. Era só pra... O que eu fazia, né, cara? Não que eu fosse igual ao seu Madruga, eu não gostasse de trabalhar. Mas eu não podia ter um trabalho tipo de 12 horas para poder... como eu posso falar? Tipo, eu tinha que tipo, eu estudava, eu fazia as peças, eu fazia televisão. E aí, na época do Ministério Público, eu já estava ingressando para a dublagem. Tanto que depois que começou a dar certo, eu recusei uma proposta de virar extra quadro, né? E que é tipo como se fosse um cargo político, assim. Tipo, dependendo da chapa que está no MPRJ, você fica. Aí, se mudar, pode ser que te mantenham ou você vai embora. Sim. Então, vaga de você confiança, goza, né? dos mesmos benefícios que um servidor público estabilizado, mas você está ali sujeito a algumas mudanças. Vaga de confiança, né? Mas mudou o cargo, pode ficar ou não. Mas aí eu era muito bem relacionado, é capaz de eu até seguir carreira lá. Mas não era o que eu queria. Então, tipo, eu recusei essa proposta porque a dublagem começou a dar muito certo para mim. E nessa época eu também estudava para ser sargento de carreira. Nossa Senhora. Já pensou ir lá na ESA, Escola de Sargento das Armas? Isso não é para mim, não.
Aí, Mas pra colocar o pessoal em forma com essa voz, ele colocava rapidinho. colocava. Pô, imagina. Sentido, todo mundo, né? Como é que é? Sentido. Porra, na hora, o cara que tá moscando, ele faz o sentido Imagina. na hora. E isso daí você tava fazendo o que? Era teatro? Era... Fiz teatro, fiz inúmeras participações em novelas na Globo. Fiz delegado, segurança, polícia, bandido, instrutor de academia. Fiz um monte de coisa, enfermeiro. Cara, que rolezão Top demais, aleatório. né? É o Não, Ronaldinho rolezão. Gaúcho da dublagem, Chico.